Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a mais esse episódio, o último episódio da série Afinal de Contas, Quem é Jesus? Os nossos corações estão alegres porque depois de uma jornada de 9 quintas-feiras, hoje concluímos esse estudo que foi simplesmente maravilhoso e acredito marcou profundamente seu coração, te alimentou e tirou algumas dúvidas que você trazia consigo. E o nome do Senhor novamente foi glorificado. No nosso último encontro, na quinta-feira passada, falamos sobre a ressurreição de Jesus. E hoje, nesse último episódio, vamos falar sobre a ascensão de Jesus. Vamos orar antes disso? Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de, junto com a tua igreja, estarmos estudando, investigando as Escrituras, Deus. O nosso desejo é, afinal de contas, quem é Jesus? É te descobrir o Senhor, é conhecer mais e mais sobre a sua pessoa. Então, Pai, fale aos nossos corações, que as nossas mentes e ouvidos possam estar sensíveis à tua voz. É essa a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou convencido de que nenhum evento da vida de Cristo é mais importante do que a ascensão, nem mesmo a crucificação ou a ressurreição. É perigoso, e eu sei, atribuir valores relativos aos episódios da vida e do ministério de Cristo. Mas se subestimamos a importância da ascensão, navegamos em águas bem perigosas. O que poderia ser mais importante do que a cruz? Sem ela, não teríamos expiação nem redenção. O apóstolo Paulo resolveu pregar a Cristo e ele crucificado. Todavia, sem a ressurreição, ficaríamos com o Salvador morto. A crucificação e a ressurreição andam juntas, cada uma emprestando algo do seu valor à outra. Contudo, a história não termina com o túmulo vazio. Escrever finis nessa altura significa perder o momento culminante da história da redenção. Um momento para o qual tanto o Antigo como o Novo Testamento se movem com determinação inflexível. A ascensão é o clímax da exaltação de Cristo, o auge da história de redenção até esse ponto. É um momento significativo da coroação de Cristo como Rei. Sem ela, a ressurreição termina em desapontamento e o Pentecostes não seria possível. Em uma ocasião, quando Cristo falou aos seus discípulos sobre a sua morte iminente, ele disse lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, o verso 36, "Para onde vou, não me pode seguir agora." Ele continuou em João 14,19, afirmando, "Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais." Ele ainda continuou seu discurso, explicando ainda lá em João capítulo 16, verso 7, "Convém-vos que eu vá." Nessa ocasião, Jesus estava fazendo um valioso julgamento sobre a sua partida. O propósito de seu comentário era sugerir que a sua ausência era, para os discípulos, melhor do que a sua presença. Isso deve ter forçado o entendimento dos amigos de Jesus aos seus limites máximos. Numa primeira análise, seria inconcebível que, sob quaisquer circunstâncias, pessoas possam se beneficiar mais da ausência de Jesus do que de sua presença, exceto para aqueles que, infelizmente, enfrentam o juízo de Jesus e receberiam bem uma ausência temporária dele. Nós, cristãos, anelamos pela presença permanente de Jesus. O cristão contemporâneo anseia por imaginar como deve ter sido o ver e o estar com Cristo encarnado
quando ele andou na terra. Milhões de pessoas viajam anualmente até a Palestina apenas para ver onde ele viveu e ministrou. A igreja falhou certamente em compreender o significado das palavras de Jesus ou tem sido incapaz de crer nelas. Vivemos como se a ascensão não tivesse acontecido. Os discípulos demoraram a compreender a conveniência da partida de Jesus. Resistiram à determinação de Jesus de ir para Jerusalém e se ofenderam com os seus anúncios de sua morte vindoura. Entre a ressurreição e a ascensão, um novo entendimento, irmãos, se evidenciou neles, visto que começavam a passar por uma notável mudança radical. A culminação da mudança foi evidenciada por sua reação imediata à elevação visível de Jesus ao céu. Eles não exibiram a reação humana normal àquela partida. O relato bíblico diz que os discípulos voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo, de muita alegria. Uma partida pode ser uma tristeza agradável, mas a medida normal de agradabilidade é incapaz de tornar a tristeza em alegria. Quando homens partem para a guerra, há mais lágrimas do que sorrisos no rosto dos amados que ficam para trás. Os discípulos tiveram de ser estimulados por um anjo para deixar o lugar que Cristo partiu no Monte das Oliveiras. Eles ficaram ali paralisados, petrificados, saboreando a visão da nuvem de glória que envolveu a Jesus. Estavam enraizados no chão, fascinados pelo panorama da majestade que os cercavam. O seu desvaneio foi rompido pelas palavras do anjo em Atos capítulo 1, verso 11. Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia. Eles voltaram para Jerusalém. Deviam estar extasiados, sorrindo, pulando e cantando em todo o percurso. Lembraram das palavras de Cristo proferidas no cenáculo, referentes à promessa de outro Consolador que viria. Estavam felizes de coração, porque entenderam finalmente aonde Jesus fora e por que ele fora para lá. Antes, Jesus havia dito em João capítulo 3, verso 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ou seja, Cristo falava de si mesmo. Essas palavras colocaram a ascensão na categoria de um evento singular. Em sua ascensão, Jesus mostrou novamente que ele pertencia a uma classe exclusiva. Ninguém jamais subiu ao céu. O pré-requisito para a ascensão era uma descida anterior. Como Cristo, unigênito encarnado, Jesus era singularmente qualificado para esse evento. Outros tinham ido para o céu. Enoque, por exemplo, foi trasladado. Elias fora levado. Alguém poderia subir uma escada. Jesus mesmo disse a Natanael que ele veria anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E Jacó viu uma escada em seu sonho em Betel. Ou alguém poderia subir a Jerusalém, movendo-se para uma altura mais elevada do que acima do nível no mar. O termo poderia ter usado figuradamente para se referir à elevação de um rei ao seu ofício real. Mas ninguém, absolutamente ninguém, irmãos, jamais subirá ao céu no sentido em que Jesus estava falando. A ascensão de Jesus foi o supremo evento político da história mundial. Ele ascendeu não tanto para um lugar, mas para um ofício. Ele partiu da arena de humilhação e sofrimento para entrar em sua glória.
Em um momento, Jesus saltou do status de mestre galileu, desprezado, para o rei do universo, pulando por cima de Pilatos, Herodes e de todos os outros governantes da terra. A ascensão lançou Jesus à mão direita de Deus, onde ele foi entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nisto, a conveniência política da partida de Jesus se sobressai. As implicações desse acontecimento, gente bonita e fofa de Deus, para a igreja são simplesmente admiráveis. Isso implica que, embora soframos perseguição e desprezo de estruturas de poder hostis, embora lamentemos sobre um estado humilde de uma minoria indesejável, nosso candidato está assentado no trono de autoridade soberana. O reino de Deus não é um sonho não realizado ou fantasia religiosa. A investidura de nosso rei é um fato consumado. Seu reino não é místico nem ilusório. Corresponde a um estado real de atividades. E nesse exato momento, o Senhor Deus Onipotente reina com seu Filho à sua direita, no trono de autoridade imperial. E falando com mais exatidão, irmãos, o reino ainda está por ser consumado. Isso é futuro. No entanto, o reino já foi inaugurado. Isso é passado. Ele reina com poder, possuindo toda a autoridade no céu e na terra. Isso é presente. Seu reino é invisível, mas é real. Cabe à sua igreja tornar visível o reino invisível de Deus. A ascensão de Cristo à direita de Deus está ligada, conectada inseparavelmente à vinda do Pentecostes. Em certo sentido, antes de sua ascensão, Cristo não tinha autoridade para enviar o Espírito. E um dos primeiros atos de autoridade que ele exerceu depois de sua entronização foi revestir sua igreja de poder do alto. Aleluia! Seus discípulos receberam uma grande comissão, um mandato de penetrar todo o mundo com testemunho sobre o reino. Eles foram e são testemunhas autênticas de Yahvé. Contudo, nenhuma fronteira deveria ser cruzada e nenhuma missão realizada até que o Espírito descesse. Os discípulos voltaram alegres para Jerusalém com o propósito de esperar. Esperaram pelo Pentecostes, quando o novo rei do cosmos enviou o Espírito Santo. O poder do reino foi desencadeado no mundo. A elevação de Cristo não foi apenas política, foi também sacerdotal. Ele assumiu não somente o cetro do rei, mas também as vestes do sumo sacerdote. Em sua ascensão, Cristo entrou no santuário, bem como no palácio. Jesus não somente se assenta à direita de Deus, ele também se ajoelha. Ele entrou no Sanctus Sanctorum, no Santo dos Santos, para fazer intercessão diária por seu povo. Somos um povo cujo rei ora em nosso favor pelo nome. Você se admira da alegria dos discípulos? Uma vez que eles entenderam onde Jesus estava indo e por que estava indo para lá, a única reação apropriada era a celebração. Eles pularam de alegria ao retornarem para Jerusalém. A presença física de Jesus se foi, mas sua presença espiritual e política foram intensificadas. Suas palavras ausentes consolam sua noiva. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Que alegria, irmãos, poder, junto de vocês, encerrarmos essa série, esse último episódio,
o episódio de número 9 dessa série, Afinal de Contas, Quem é Jesus? Jesus foi aquele que venceu a morte, foi aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que tem a cada dia colocado nos nossos corações o desejo por torná-lo conhecido. Que possamos evidenciar o seu amor por onde estivermos. Que possamos anunciar o seu evangelho em todo momento. Que possamos ser suas testemunhas fiéis, proclamando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Pessoal, a próxima série de quinta-feira nós iremos estudar um tema que eu acho importantíssimo para todo cristão, para a Igreja de Cristo, né, que é ser nascido de novo. O que significa ser nascido de novo? Então, a partir da próxima quinta-feira, às 21 horas, vamos iniciar uma nova série chamada O que significa ser nascido de novo? O que significa ser nascido de novo? Talvez você tenha algumas dúvidas ou tenha algumas convicções, mas à luz da palavra de Deus, vamos estar estudando, investigando o que significa ser nascido de novo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e dizer que na sexta-feira vamos estar realizando uma live pelo Instagram, tá? A partir das 20 horas, acho que 8 da noite, se não me falha a memória. Vocês podem conferir nas redes sociais do Encontro Gênesis, tá? Vamos estar batendo um papo com o reverendo José Ageu, da Igreja Missão Graça Abundante, em São Paulo. Vamos estar participando de uma live chamada Pergunta para Pastores. Então, são perguntas que alguns participantes estão nos enviando via direct para respondermos nessa live. Então, se você quiser participar, basta você enviar a sua pergunta para o meu direct, tá? Que é o @xleooliveirax, ou mesmo para o Instagram do Encontro Gênesis, @Encontro Gênesis, tá? E ali vamos estar selecionando as perguntas e vamos estar respondendo nessa live, nessa sexta-feira, tá bom? Próximo domingo, a partir das 17 horas, a nossa live da série expositiva No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Você é meu convidado a estar participando, tá? A partir das 17 horas, com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? E você está vendo aí no rodapé algumas informações sobre o Encontro Gênesis, como o nosso endereço, o site, redes sociais, entre outros. Fique à vontade para nos visitar, tá? Para conhecer as nossas redes sociais, sites. Vai ser um prazer enorme e você está conhecendo um pouco da nossa história, um pouco da nossa caminhada, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe. Nos vemos ou sexta-feira ou no domingo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.